Antes de indicar um texto que vou usar de referência para aquela temática que a gente tem como de hábito toda semana, durante o ano, e pregar hoje, nortear os grupos pequenos e a nossa devoção, eu quero falar um pouquinho sobre o valor que vamos observar hoje. Os irmãos sabem que nós toda semana estamos esse ano olhando um valor cristão, um valor do cristianismo que precisa ser adotado por todos aqueles que professam a fé em Cristo. E essa semana nós vamos falar sobre o valor da aliança. O valor da aliança. Essa palavra aliança, que a gente normalmente associa a uma ferramenta que serve para identificar a aliança em si. E pensamos que a ferramenta é a aliança, mas não. A aliança é tudo aquilo que está implícito nessa ferramenta. Numa definição da língua portuguesa, a aliança está relacionado com aliar-se, com pacto, com compromisso, com acordo, com ajuste. Aliança é tudo isso, é um compromisso, é um pacto, é estar ligado a uma outra pessoa com um objetivo comum, ou a outras pessoas, ou a instituições ligadas entre elas para um objetivo corporativo comum. Isso é aliança. No sentido bíblico, que não foge muito disso, a aliança é usada em tantas passagens bíblicas, desde o Éden até os nossos dias e daqui para frente também. A Bíblia ela trata a aliança como um determinado período de tempo em que Deus trata com as pessoas de uma determinada maneira específica, com dois objetivos. Primeiro, revelar-se a essas pessoas, mostrar seus propósitos a essas pessoas. E segundo, provar essas pessoas, para ver até que ponto que elas estão afim, que elas estão dispostas a se relacionar com Ele. Então Deus sempre trabalhou com o ser humano por meio de alianças. Cada aliança tem a sua característica própria. Cada aliança traz para os aliançados deveres e direitos. Cada aliança traz para os aliançados compromisso, onde cada um tem a sua parte, onde cada um tem o que deve fazer e também o seu direito, o que pode querer, o que pode reivindicar, o que pode pedir. Para se relacionar com Deus, é necessário estar e viver em aliança, Sérgio. É necessário. Sem viver em aliança, é impossível se relacionar com Deus. Deus não aceita qualquer tipo de relacionamento que não proceda de uma aliança. Nós podemos avocar para nós a condição de filhos e dizer, somos filhos de Deus. Nós podemos avocar para nós e trazer para nós a condição de servos e dizer, somos servos de Deus. Podemos nos chamar de herdeiros de Deus. Podemos dizer que somos cidadãos do céu. Todavia, se não houver uma aliança, se não houver o comportamento que se requer para viver dentro da aliança, tudo isso que nós podemos avocar com o testemunho de um versículo bíblico até, dizendo, porque a Bíblia diz que eu sou filho, porque a Bíblia diz que eu sou servo, porque a Bíblia diz que eu sou herdeiro, enfim, tudo isso é vazio na nossa vida, é inócuo, é um auto-engano. Porque a nossa condição de filhos está associada diretamente à nossa condição de estar aliançados. A nossa condição de servos, ou qualquer outra, também. Então, sem a aliança, perdemos a herança, a filiação, não podemos servir. E tudo o que fazemos sem a aliança sendo respeitada, perdeu valor aos olhos de Deus. E as pessoas se tornam meramente religiosas, empregadas de igreja, fazendo as coisas e se dizendo e se achando, e não são, porque não têm a aliança. Como eu disse, a aliança é um período de tempo. Ela tem começo e ela tem fim.
e para aquele período de tempo é determinadas as cláusulas dessa aliança, direitos, deveres, comportamento de quem está dentro da aliança. O que serve para uma aliança não serve necessariamente para outra aliança. Também, além de nós entendermos isso que eu estou falando, antes de eu mostrar um texto, é preciso compreender que um grande problema, na verdade eu acredito que 2 grandes problemas existem. Um deles, um grande problema são pessoas que não entendem as características da aliança em que estão, ou seja, o período de tempo em que vivem, qual é a aliança que Deus estabeleceu e quais são os procedimentos dentro dessa aliança, e confundem trazendo de outras alianças ainda que Deus tenha feito com outras pessoas em outras épocas para o dia presente, e vivem de acordo com aqueles valores de uma antiga aliança ou de uma futura aliança, não importa. Vivem fora do seu contexto de aliançados. E porque tem um versículo na Bíblia que fala de aliança, para vocês terem ideia, são 8 alianças que nós temos na Bíblia que Deus fez com os homens, dependendo do tempo em que Ele estava se relacionando com as pessoas. A primeira aliança foi a do Éden, a segunda foi com Adão, a terceira aliança foi com Noé, depois fez uma aliança com Abraão, fez uma outra aliança com Moisés, fez uma aliança com o povo de Israel, fez uma aliança com Davi, e hoje ele tem uma aliança com a igreja. Então, são 8 alianças, e se você pega qualquer uma das 7 anteriores, algo que diz lá que tem que ser assim, e isso não está referendado na aliança que nós estamos hoje, a aliança com Cristo, você está se enganando. Você se acha aliançado com Deus e não está aliançado. Você casou com uma noiva e levou outra para casa. Você confundiu as coisas. Você não está entendendo o que é aliança. Nós temos uma aliança clara hoje, na qual nós devemos viver. O segundo grande problema da aliança é que nós vivemos cada vez mais acentuadamente dificuldade das pessoas viverem dentro de aliança. Semana passada nós falamos sobre fidelidade. E quando eu falo esse quesito e dificuldade, eu estou falando da infidelidade. Hoje em dia, cada vez mais, por causa do acúmulo de iniquidade, da inversão de valores do mundo, de um mundo que jaz no maligno e que o príncipe das trevas está reinando neste mundo por permissão de Deus, e que o espírito do anticristo já está manifestado, dirigindo comportamentos, governos, igrejas, entidades, instituições, pessoas individualmente, invertendo os valores da fé cristã. Nesse tempo, o princípio da aliança fica completamente descaracterizado na sua forma conceitual, na mente e no coração das pessoas. E eles tratam a aliança de uma forma destrutiva dela. E muitos não sabem o que é ser aliançados. É só você reparar o número de divórcios, o número de amizades que iniciadas e rompidas, o número de comportamentos profissionais interrompidos. Hoje, cada vez, quando você ouve uma pessoa dizer assim, eu trabalho nessa empresa há 28 anos, você fala, o normal é, nos últimos 28 anos, eu trabalhei em 35 empresas. Eu tive 8 profissões diferentes, eu tive 20 tipos de comportamentos. Hoje, dificilmente, muito dificilmente, a gente recebe na igreja um casal ou uma pessoa que já não esteve no 3º, 4º, 5º, 6º relacionamento de família, de casamento. Hoje a gente tem na mesma igreja uma pessoa que foi casada com outro e casou com um, e o outro casou com outro, e o outro casou com outro, e aqui está o ex, o antigo, o atual, o futuro, está tudo junto, no mesmo ambiente, no mesmo lugar. As pessoas estão assim, não sabendo mais viver dentro de aliança. Agora, tudo isso traz um reflexo na aliança com Deus. Essa falta de compromisso, essa falta de saber o que é aliança, essa falta de vencer as dificuldades para ficar dentro da aliança, de ter resiliência para permanecer na aliança, afeta diretamente a alma da pessoa, o seu relacionamento com Deus e a sua eternidade. Afeta diretamente a sua condição de salvo ou de perdido. E cada vez é mais difícil entender isso. As pessoas não têm aliança com outras, com instituições,
tratam de qualquer jeito a aliança. Tem crente que tem 10 igrejas, ele tem 10 pastores, ele tem 10 comunidades que ele pertence, 10 é exagero, mas várias. Ele ouve aqui, ouve lá, participa lá, quando o modelo bíblico é cada um na sua congregação, aprendendo com seus irmãos, ouvindo, respeitando os seus líderes, sabendo quem é o seu pastor. As igrejas da Ásia tinham cada uma um pastor, o anjo da igreja. Os outros eram todos auxiliares dele, ajudavam ele na missão, mas tinha um pastor. Hoje as pessoas têm na mesma igreja 3, 4, 5, 10 pastores, eles escolhem, eu gosto mais daquele, eu não gosto daquele, não, eu vou ouvir o que é que se fala. Tem pessoas que às vezes vão lá para um pastor e perguntam por um problema que eles têm, qual é a resposta, aí vão para o outro, pergunta, aí vão para o outro, pergunta, tem 5, 6 respostas, aí fala, deixa eu ver qual que eu escolho. Na verdade ela quer escolher o que ela quer, ela não quer direção, ela não quer orientação, ela não quer ser conduzida, tudo por falta de entendimento do que é aliança. E outros têm pastores aqui, tem pastor lá na Paraíba, tem um pastor ao mesmo tempo nos Estados Unidos, tem um pastor na outra igreja, tem outro, porque as pessoas perderam o vínculo, o entendimento de aliança. De aliança. Isso é na família, isso é na igreja, isso é no trabalho, isso é na sociedade. E tudo isso desemboca na falta de aliança com Deus. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Quando Jesus estava nos últimos dias, ele reuniu os discípulos, 1 Coríntios 11, 25, ele diz assim, do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Aqui ele estava interrompendo a 7ª aliança e iniciando a 8ª aliança. Ele estava dizendo, tudo aquilo que vocês viram antes era uma sombra do que agora vai acontecer. Não é mais aquilo, é outra coisa. E é necessário viver dentro dessa nova aliança. Todo crente que não entende isso tem muitos problemas, tem muitas dificuldades no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com as pessoas, no seu relacionamento profissional, no seu relacionamento familiar. Porque não consegue, não entende o que é viver dentro da aliança. Dito tudo isso, feito esse preâmbulo, o que eu quero agora é mostrar um texto para vocês, que nesse texto, embora não declaradamente, objetivamente, mas implicitamente está ali contido, de uma maneira subjetiva, está ali contido os elementos para ficar nessa aliança com Jesus. São 3 elementos básicos. Teria muita coisa para falar, evidentemente, eu não estou querendo ser conclusivo no que eu estou dizendo, mas eu disseco esses 2 versículos que vou indicar para vocês, eu olho para eles e eu vejo os 3 elementos básicos de viver aliançado com Jesus, dentro de tudo aquilo que precisa ser para ter esse compromisso com Deus, por meio de Jesus. Vamos olhar Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11, versículo 28 e 29. Mateus 11, 28 e 29. Diz o texto sagrado, Jesus está reunido com seus discípulos. Isso é muito importante entender, porque ele está falando com seus discípulos e está dizendo para eles, venham a mim. Venham a mim. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Aqui estão os 3 verbos que indicam as 3 posturas e comportamentos de quem está aliançado com Jesus. O primeiro verbo é vir, o segundo verbo é ficar, e o terceiro verbo é ir. Estar aliançado com Jesus implica nessas 3 coisas que eu gostaria que vocês lessem comigo, está na tela agora, apenas para memorizar, porque quando a gente fala a gente guarda mais, né?
Então, vamos ler juntos. O que implica estar na aliança com Deus? Vamos dizer, entendam o seguinte: é vir a Jesus, é ficar em Jesus e é ir por Jesus. Isso implica a aliança. Vamos lá? É o quê? Vir, ficar e ir. Vamos fazer composto agora, completo. Vir a Jesus, ficar em Jesus, ir por Jesus. Vamos? Isso implica a aliança. Eu poderia identificar essa aliança em 3 momentos distintos das falas de Jesus. O primeiro momento é esse, desse texto: venham a mim, todos que estão cansados, venham a mim. Eu iria depois para Lucas 24:49, e eu veria ali Jesus dizendo: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês serão revestidos de poder. Ficai em Jerusalém, ficai. E depois eu poderia pegar Mateus 10:16 e ver Jesus dizendo aos seus discípulos: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Essas 3 situações identificam esses 3 aspectos distintos de permanecer, de ficar dentro da aliança com Jesus. Quem está na aliança com Jesus, ele não só faz isso uma vez, mas ele vive num ciclo fazendo isso, vindo a Jesus, permanecendo em Jesus e indo por Jesus. Jesus ora chama, venha, ora ele diz, fique, ora ele diz, vá. E a pessoa que está em aliança sabe identificar o momento de vir, o momento de ficar e o momento de ir. Isso é viver dentro da aliança com o Senhor. A pessoa não vem na hora que tem que ir, ela não fica na hora que ela tem que vir ou ir, ela não vai quando ela tem que ficar. Então ela entende o que é vir, ficar e ir. Eu quero andar um pouco com vocês dentro disso agora. Primeiro, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11:25. Aqui nós temos ação, e temos condição, e temos tempo. Perceba isso. Temos ação, venha, se movimente, venha a mim. Temos condição, se você está cansado. Se você está cansado, é a condição para vir. Tem pessoas, todos cansam. Essa vida cansa. Todos cansam. Mas tem pessoas, tem 3 tipos de pessoas. Tem aqueles que não percebem que estão cansados. Não identificam que estão cansados. Tem aqueles que identificam que estão cansados e não fazem nada. Tem aqueles que estão cansados, mas por causa da ilusão da vida, fingem que não estão cansados. É necessário entender a condição. Percebam, olhem para esse texto, para esse versículo junto comigo e percebam que Jesus não está dizendo, venham a mim todos, em qualquer tempo, de qualquer maneira, não importa a condição. Ele diz, venham quando você entender que você está cansado. Porque a gente só consegue extrair de Jesus aquilo que Ele pode nos entregar quando nós estamos na condição para a qual Ele se propõe a entregar. E o que Ele propõe entregar, que é descanso, é para aquele que sabe que está cansado, embora todos estão cansados. Todos cansam, porque essa vida cansa a gente. A gente cansa. Conseguir o sustento diário da nossa vida, da nossa família, cansa a gente. Ser alguém cansa a gente. E todo mundo quer ser alguém. E ser alguém está ligado a ter coisas, a fazer coisas, a conquistar coisas. E ser, fazer e conquistar cansa.
cansa fisicamente, cansa mentalmente, cansa emocionalmente, cansa espiritualmente. Ministério e serviço cansa. Tem gente que pensa assim: meu sonho é me dedicar integralmente ao ministério. Meu sonho é trabalhar na igreja, acordar do lado dos anjinhos lá do escritório. Dormir pensando nos anjinhos do escritório da igreja. Meu sonho é ficar envolvido todo o tempo com as coisas da igreja. Pensando que trabalhar na igreja é um grande colchão térmico que faz massagem, que a gente fica todo à vontade e não cansa de nada. Não aguento o meu trabalho que é estressante. Eu gostaria de me dedicar na igreja. Como se trabalhar não tivesse motivos, na igreja não tivesse motivos de estresse, não tivesse cansaço também. Tudo na vida cansa. Conquistar, ter, fazer, tudo cansa. O Senhor fala: venham. Ele fala o tempo, o modo, quando você estiver cansado. Ele faz a promessa: eu vou dar descanso. Eu vou dar descanso. Essa palavra serve para o pecador, aquele que está cansado por causa do pecado. Está cansado de viver uma vida vazia, de iniquidade, de pecado, seja enxafurdado nos vícios, no crime, nas drogas, seja numa vida dissoluta, de luxúria, seja numa vida imoral, seja numa vida de vazio. E o pecado cansou. Mas também serve para o crente que já descansou do pecado, mas continua cansando para ganhar o pão de cada dia, continua cansando com os problemas familiares e de relacionamento, continua cansando com as dificuldades para servir no ministério da própria igreja, continua cansando lá no seu ambiente de estudo, na sua vida universitária, continua cansando. Vejam, é mais ou menos como acontece no dia a dia da nossa vida. A gente acorda. Você já teve aquela noite? Teve, é lógico que teve. Aquela noite de sono restaurador. Aquela noite que você dormiu bem. Chega uma hora que você acorda, abre os olhos e fala: não quero mais saber dessa cama. Não aguento mais ficar aqui. Eu estou afim. Já teve isso? Eu creio que teve. Tem de vez em quando. Hoje eu dormi bem, eu estou disposto. Passam-se 8, 10, 12 horas. Como é que você está? Os olhinhos já estão... Você já está sonhando com a cama desprezada pela manhã. Aquela cama que você fala: não aguento mais ficar aqui, eu tenho que levantar. Minhas costas já estão até doendo de ficar aqui deitado. Tanto que eu dormi, estou descansado, quero fazer as coisas. Depois de algumas horas você já está olhando para ela com nostalgia. Ai, que saudade da minha cama. Ai, que vontade, porque já está cansado. Aquele dia de atividades, de preocupações, de trabalho, de correria, ou de leitura, de estudo, ou de serviço na igreja, de ministério, de culto, de tudo mais. Cansou você e você está querendo deitar de novo e dormir. É a mesma coisa que Jesus diz: venham a mim quem está cansado. Ele fala para o pecador: venha a mim, você está cansado. Ele fala para o crente: venham a mim, que eu vou dar descanso. Você está cansado, venha. E todo mundo vai cansando. As pessoas buscam tratamentos, buscam terapias para tratar dos cansaços que têm. Porque além de todas essas ocupações, problemas de saúde também cansam a gente. Né? Cansa ir na farmácia, cansa comprar remédio, cansa decorar o que tem que tomar. Chega uma hora que você já tem listinha, né? Que você já tem aquelas caixinhas. Quantos tem aquelas caixinhas de medicamentos que você tem lá tomando? Tem que fazer anotação do que tem que tomar. Cansa, isso cansa a gente. A solidão cansa, os problemas de relacionamento cansam. Tem coisa que cansa mais do que um DR lá em casa. Tem coisa que cansa mais. A gente cansa a emoção, cansa corpo, cansa a mente. Cansa, a gente cansa. E na vida cristã, para viver dentro da aliança com Deus, precisa vir a Jesus. Aquele que tenta resolver todos os seus cansaços.
com terapia, com tratamento, com remédio, com festa, com diversão, com conquista, tenta resolver os seus cansaços, não vive dentro da aliança com Deus. Não está na aliança, porque estar na aliança é fazer do Senhor o seu refúgio, a sua fortaleza, o seu colchão, onde você vai deitar e descansar quando você está cansado, seja de qualquer tipo de cansaço. É colocar em Jesus o teu descanso, ter nele o teu descanso. Um dos salmos que eu mais aprecio é aquele que o salmista diz: como uma criança que acabou de mamar, descansa no colo da sua mãe. É assim que a minha alma diante do Senhor, ela descansa no Senhor. É necessário descansar em Deus, e para isso precisa vir a Jesus. Venham a mim para encontrar descanso. Vocês sabem que o pior tipo de cansaço é o cansaço interior, porque o cansaço exterior do corpo, algumas horas de sono resolve, mas o cansaço da alma, das emoções, das vontades, dos pensamentos, causados pelos sentimentos que mexem com a gente, isso cansa todo e afeta as decisões da nossa vida, afeta nossas palavras, afeta o nosso comportamento, nossa atitude. Então é necessário, extremamente necessário descansar. Problemas que a gente tem na saúde normalmente são conduzidos por uma situação chamada de psicossomática, ou seja, preocupações, medos, temores, angústias, coisas da alma, sentimentos, afetam o nosso corpo e geram transtornos. Da irritação, da coceira, da dor, afeta músculos, nervos, pele, toca no corpo da gente por causa das questões da alma. E aí a gente sai correndo atrás de remédio. O site Guia da Farmácia, ele diz que nos últimos 5 anos, o consumo de medicamentos no Brasil cresceu 62%. E só no ano passado foram consumidos em remédios mais de 90 bilhões de reais. Um negócio, quem está pensando em montar um negócio, estuda farmacêutica, é farmacêutica que chama, quem é que estuda aí? Tem? Farmácia, né? Para ser farmacêutico. Estuda farmácia, monta uma farmácia, vai trabalhar, porque farmácia dá dinheiro. Tem farmácia em cada esquina. Antigamente, quando ia numa cidade de interior, a gente falava do lado das lojas pernambucanas, ou do Banco Bradesco, ou até da Igreja Universal. Agora não, é perto da farmácia. Qualquer endereço é perto daquela farmácia. Qual delas? Tem lugares, outro dia eu viajei para um lugar, em 4 esquinas, 4 farmácias, no mesmo lugar. Nas 4 esquinas de uma praça. 4, uma em cada esquina. Farmácia tem em toda parte. Por quê? Por causa do cansaço. O cansaço que afeta o corpo, o cansaço que mexe com o sistema físico da pessoa. O cansaço tem matado. O pior dos cansaços, sem dúvida, é o cansaço do pecado. E quando Jesus fala, venham a mim, ele não exclui aqueles que estão vivendo no pecado. Só ele pode dar descanso para a alma pecadora, para aquele que está cansado no pecado. O Salmo 38 é um salmo que Davi compôs, é um cântico que ele fez, quando ele estava vivendo as dores do pecado. E o Salmo 38, além da sua confissão, além de reconhecer o seu pecado e falar do seu pecado, ele fala de sintomas que o pecado traz nele, que o cansaço do pecado traz na vida dele. Vamos observar alguns. Versículo 8, coloque na tela para a gente. No versículo 8, ele diz assim, estou aflito, quebrantado. Agora olha, por causa do quê? Do desassossego do meu coração, uma inquietação interior. O pecado traz uma falta de tranquilidade e paz. Quebra a paz no interior da pessoa. Eu não estou me referindo, embora faça o problema com outras pessoas, por causa do pecado, estou dizendo problema consigo mesmo, o problema dentro de si, aquele problema que acompanha 24 horas por dia, falta de paz, mente perturbada, coração ansioso. O versículo 10, ele mostra que os seus olhos perderam a luz dos meus olhos, até essa me deixou.
Aqui eu entendo que reflete uma falta de discernimento correto das coisas. Pessoa cansada por causa do pecado, ela não consegue entender o que é certo e o que é errado. Ela não consegue discernir as coisas, olhar uma situação e ter uma luz clara daquela situação. E, consequentemente, ela vai ter dificuldade de tomar as decisões certas. O agir, o fazer dela vai ser complicado. Depois, no versículo 11, fala de uma solidão gerada por causa do pecado. Pode estar no meio de um monte de gente, mas continua sozinho. Diz assim: os meus amigos e companheiros afastam-se da minha desgraça, e os meus parentes ficam longe de mim. Essa pessoa no pecado, ela começa a ficar sozinha, sentir-se sozinha, isolada. O pecado, mesmo que ela tenha pessoas ao lado, ela se sente só. E o 13, versículo 13 fala: como surdo não ouço, e qual mudo não abro a boca. Irmãos, qual é o problema da pessoa que não ouve? Qual é o problema da pessoa que não fala? Eu sei que podemos pensar fisicamente nos problemas, mas internamente a pessoa que não ouve, veja se eu não tenho razão, ela não aprende. A pessoa que não ouve, não aprende. Concordam comigo? Pessoa que não ouve, não aprende. Uma vez eu ouvi uma entrevista de Jô Soares, já falecido, dizendo que não perdia a oportunidade de aprender. E quando ele entrava num táxi, ele gostava de pegar o táxi para ir para a televisão, fazer o programa, ou gravar, ou fazer qualquer coisa. E quando ele entrava num táxi, ele soltava a bola para o taxista, provocava o taxista para falar. E ele ficava ouvindo o taxista, ele não queria falar, ele queria ouvir. Para quanto mais o taxista falasse, ele pudesse aprender alguma coisa com o que o taxista estava falando. Não é à toa que Jô Soares era considerado um dos homens mais inteligentes da mídia brasileira, da televisão, que tinha mais uma gama de informações sobre ele, porque era alguém que ouvia para aprender. Essa pessoa cansada por causa do pecado, ela não ouve, ela é inquieta para ouvir, ela não consegue ouvir, ela não tem cabeça para ouvir, ela não tem tempo mental para ouvir, ela não consegue parar. Ela precisa estar fazendo, falando, agindo. Ela pode pensar que é o jeito dela, não é o jeito dela. É o pecado que fez com que os ouvidos dela ficassem tapados. Provérbios diz assim: fale com um tolo e você ganha um inimigo. Agora fale com um sábio, você ganha um companheiro. Fala com o tolo, você ganhou um inimigo, ele não consegue ouvir, ele não sabe ouvir. Ele deturpa o que é dito, porque ele não sabe ouvir. E quem não fala? Quem não fala, não tem o que dar. Quem não fala, não tem o que oferecer, não sabe ensinar. Quem não fala, não consegue ajudar quem está precisando de ajuda, orientar quem está confuso, corrigir quem está errado. Quem não fala, não tem o que oferecer. Se falar, vai falar o que não presta. Porque é uma pessoa que está cansada no seu interior por causa do pecado. O texto aqui diz: venham a mim. Depois, na aliança com Deus, além de vir e continuar vindo a Jesus, é necessário ficar com Jesus. Aqui está escrito em Mateus 11, no versículo 29, aprendam de mim. Aprendam de mim. Não dá para aprender correndo. Para aprender tem que sentar aos pés do mestre. Tem que ficar com o mestre. Tem que permanecer com ele. Jesus falou para os discípulos: eu vou enviar vocês, mas por enquanto não vão. Fiquem. Fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês serão revestidos do poder. Lucas 24, 49. Até vocês serem revestidos de poder. O que é o revestimento? É capacitação. É capacitação. E o que acontece com uma pessoa capacitada? Ela é mais segura. Uma pessoa capacitada, ela é segura no que ela faz. Ela se sente preparada para enfrentamento, para as demandas que ela tem na vida dela. Por quê? Porque ela se sente capacitada.
Jesus fala, aprenda de mim. O que ele está dizendo? Absorva de mim. Receba a minha mente, receba o meu sentimento, receba o meu coração, receba o meu modo de ver a vida, receba a minha maneira de tratar com as questões da vida, receba quem eu sou, me receba em você, aprenda de mim. É só quem fica em Jesus. É por isso que ele diz, fiquem até receberem poder, até terem capacidade. Porque quando vocês tiverem capacidade, quando estiverem revestidos, quando enxergarem o mundo na minha ótica, quando enxergarem as pessoas na minha visão, quando enxergarem você mesmo, pelo que eu vejo em você, então você vai ser seguro para fazer a coisa, você vai saber como fazer. Então antes de ir, fique, absorva de mim, aprenda comigo, para depois poder ir. E por fim, Jesus fala, vá. Nesse versículo 29, ele está dizendo, tomem sobre vocês o meu jugo. Tomem o meu jugo sobre vocês. Ele está usando uma figura, uma ilustração, um símbolo do jugo colocado em 2 animais, para que eles pudessem ir trabalhar. Então os animais tinham que arar a terra, era colocado o jugo, uma ferramenta normalmente feita de ferro ou de madeira, que era presa, que prendia o pescoço dos 2 animais, para que eles pudessem caminhar juntos e levar um arado atrás, mexendo com a terra e preparando a terra para ela ser cultivada. Então Jesus fala, agora vocês vão trabalhar, agora vocês vão fazer. Vocês vieram a mim, encontraram descanso, aprenderam comigo e veem as coisas como eu vejo e estão agora capacitados. Porque a capacitação traz descanso também. A capacitação traz descanso. Veja, está aí o Paulo Guimarães, que trabalha na nossa área de informática aí no escritório, no dia a dia, quebra todos os nossos galhos com o computador. Eu, às vezes, tenho uma planilha, um negócio que eu não estou entendendo, ou no computador não funciona uma coisa, eu fico 2, 3, 4 horas tentando mexer com aquilo, e fazendo, e mexo, e vou, e quando não dá, porque eu procuro evitar chamar logo de cara, porque eu tenho que me desenvolver, eu tenho que aprender a mexer com aquela planilha, eu tenho que resolver aquele problema no computador, depois de 2, 3, 4 horas mexendo, não deu, não dá mais, aí eu passo uma raiva maior, porque eu chamo o Paulo em 10 minutos, miserável, resolve o problema. Eu fico olhando para mim e falo, mas eu sou um nó cego nesse negócio de Excel, eu fiquei aqui 3 horas, e ele vem em 10 minutos resolver. Por quê? Porque a pessoa capacitada, ela cansa menos, ou ela não cansa. Quando Jesus fala, venham a mim, ele fala, eu vou te zerar, você vai ficar descansado. Quando ele fala, aprenda de mim, ele fala, eu vou te manter descansado. Eu vou te manter descansado. Mesmo quando você tiver que fazer as coisas, mesmo quando tiver que correr, mesmo quando tiver muita coisa, você vai permanecer descansado. Vem um monte de problema que você tem que resolver, você vai continuar descansado, porque aprendeu de mim. E sabe quem é que vai trabalhar? Quem está descansado. Você já foi trabalhar cansado? Fisicamente falando, no emprego e tal. Você já acordou cansado e vai trabalhar? Dormiu mal à noite e vai trabalhar? Mas o pastor Joel, que vai pregar, às vezes não dormiu bem à noite. Você vai trabalhar cansado. Você já viu como que é difícil? Como que sofre? Como se desgasta? Como erra? Agora, quando está descansado? Quando mexer naquele programa de computador é moleza. Quando eu fui criado no meio do futebol, mano, e eu vi uns caras que para tocar a bola era um sofrimento, para fazer alguma coisa no campo era um sofrimento, e outros faziam com tanta tranquilidade. Quem é capacitado, e a capacitação dá descanso, faz com que a pessoa faça com maior simplicidade as coisas, resolva os problemas, os conflitos na família, nos relacionamentos, no trabalho, no estudo, nas amizades, são tratados com mais tranquilidade. Pessoas cansadas põem os pés pelas mãos, falam o que não tem que falar,
não fala quando tem que falar, resolve errado, dá uma solução que é pior do que o problema, porque estão cansados. A aliança com Deus não é uma aliança de peso sobre a gente, é uma aliança para manter a gente descansado para poder trabalhar. Muita gente se perde nisso quando Jesus fala vá, porque a pessoa fala assim, puxa, agora eu estou descansado, estou capacitado, eu vou conquistar, eu vou ganhar vida, eu vou ficar rico, eu vou fazer as coisas, eu vou conseguir, eu vou ser, eu vou acontecer, e quer usar tudo que Deus deu para ela fazer tudo o que ela quer para a vida dela. Mas não. O Senhor manda a gente prioritariamente cuidar do seu reino. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O justo, aquele que serve ao Senhor, até enquanto ele dorme, o Senhor prepara para ele as coisas. Essa pessoa descansada, vem a Jesus, descansa, aprende de Jesus, continua descansando. Aí essa pessoa, depois Jesus diz para ela, agora vá pelo mundo todo e pregue o evangelho a toda criatura. Vá ser luz no seu trabalho, vá ser sal na sua família, vá ser sal nas coisas que você faz. Eu envio vocês para o meio de lobos e vocês vão como ovelhas. Não tem ovelha estressada, cansada. Ovelha até quando vai para o matadouro, ela vai tranquila. Eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Sejam prudentes como as pombas e astutos como as serpentes. Em outras palavras, fique esperto e take it easy. Fique esperto e tranquilo. Vá. Ele dá descanso, ele mantém a gente descansado, para que a gente possa fazer aquilo que é do interesse dele. Por quê? Porque essa pessoa descansada tem a mente dele, tem o coração dele, tem os sentimentos dele, tem os desejos dele, e a vida é colocada a serviço dele. E essa pessoa vai casar como todo mundo, vai trabalhar como todo mundo, vai conquistar como todo mundo quer conquistar, vai ser como todo mundo quer ser, vai dar significância à sua vida como todo mundo vai dar significância à sua vida, e vai fazer isso com tranquilidade, porque prioritariamente ela está descansada para poder servir o Senhor. Ela está descansada para atender o propósito do Senhor, e ela vai ganhar dinheiro para se manter, para se viver bem, mas ela também vai cuidar dos interesses de Deus com o seu dinheiro. Ela vai trabalhar para ter uma profissão, para ter um ganho, mas ela vai ser um pregador lá no seu trabalho, uma luz lá no seu trabalho, uma referência lá no seu trabalho. Vai estudar, vai galgar posições, vai ser doutor, vai ser TPH, vai fazer doutorado, vai mestrado, vai crescer, vai ter carreira, mas tudo isso vai acompanhar a glória de Deus junto com ela, e o nome do Senhor vai crescendo junto com ela. Aonde ela cresce, Deus cresce, porque Deus cresce junto com ela e ela cresce junto com Deus. Essa pessoa que está vivendo aliançada com Deus, ela vem, ela fica e ela vai. E é por isso que eu dei o nome nessa mensagem de que os verdadeiros cristãos são como um bumerangue. O bumerangue. Porque o bumerangue era um artefato, uma ferramenta usada principalmente na Austrália, pelos habitantes da Austrália nos tempos primitivos. E eles criaram o bumerangue como uma ferramenta, uma lâmina de madeira dura, enrijecida, afiada, que era usada com dois propósitos. Ela era usada para caçar e ela era usada para guerra. E aquele bumerangue, por exemplo, tinha um pássaro, e o australiano pegava, jogava o bumerangue, e o bumerangue estava na mão do caçador. Ele jogava o bumerangue passava com aquela lâmina no pássaro, cortava o pescoço do pássaro, o pássaro caía, e o bumerangue dava a volta e voltava para ele. Ele ia para uma guerra,
Ele pegava o bumerangue, tinha um inimigo, ele jogava o bumerangue ia, feria o inimigo e voltava para ele. É isso que Jesus faz com a gente. Ele nos trata como um bumerangue. Ele nos pega, nos lança, a gente cumpre um propósito e volta para Ele. A gente vem a Ele, a gente fica nele, porque a gente permanece nele, e a gente vai para cumprir um propósito, mas volta para Ele. É como aquele colchão. A gente descansa, sai para fazer as coisas, está cansado, volta para aquele colchão. Descansa, sai para fazer e volta. Somos bumerangues. E volta para aquele colchão. Pessoas aliançadas com Cristo são assim. Elas descansam, permanecem descansadas em Jesus. Saem para fazer as coisas e voltam a descansar em Jesus. E elas são bem-sucedidas naquilo que eles fazem. Jesus disse, está escrito em João 15: permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto e voltar, se não permanecer em mim. Versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Bumerangue quebrado, bumerangue sem lâmina afiada, não serve para nada. Não serve para nada. A única maneira de viver em aliança com Deus é vir a Jesus, é ficar em Jesus e é ir por Jesus. É assim que se expressam aqueles que estão aliançados com Deus. Vamos ficar em pé. Eu quero te dar a oportunidade de receber uma imposição de mãos de oração do ministério, que vai se posicionar aqui, mas especificamente para quem está cansado. Eu só vou excluir um cansaço, o físico. O físico, irmão, vai para casa quando terminar o culto, nem almoça e dorme. Está resolvido. Toma um pouquinho de vinho. Está resolvido. Entendeu? Cansaço físico não. Isso é dormir mesmo. Tira férias. Descansa. Agora, todo outro tipo de cansaço que você está, alma, mente, coração, espiritual, relacional, qualquer cansaço, é o momento de você crer e buscar o descanso. Faça como bumerangue nesse momento, seja lançado aqui. Permaneça aqui durante essa oração. Volte para o seu lugar renovado. Creia dessa maneira. Quem sentir que precisa disso, os pastores, sejam sucintos na oração, a não ser que Deus os dirija a uma oração específica, pela quantidade de pessoas. Venham, recebam essa oração.